Semana passada, essa aula seria de Atenas, tá? Vai pegar bastante parte dela econômica, dela sociedade, dela filosofia, política, tá? E aí a gente vai para o período clássico. E aí no período clássico a gente passa a Teos, que vai contar mais um pouco depois da Era de Tebas. Como a gente disse na semana passada na mitologia, né? A cidade de Atenas tem como uma deusa principal a protetora Atena. A gente citou também que ela era a filha preferida de Zeus. A gente não vai mais falar hoje, pelo menos na aula de hoje, a gente não vai mais falar da mitologia, tá? Então, o que a gente tem em relação a deuses na Atenas é essa parte, tá? O que a gente sabe muito, tá? É que a cidade de Atenas, ela é muito importante para a Grécia, tá? Porque ela é muito importante. Tudo que ela relativamente faz influencia diretamente nos outros povos. Então, desde a própria cultura de filosofia, arte, até a organização política. A organização política deles é muito influencia muito as outras polis. Então, tem polis que seguem a ideologia deles. Então, como a gente também disse na aula passada, tá? Houveram três origens de povos e Atenas é de origem jônica, um deles, tá? Aí a gente tem o Partenon, que é a principal estrutura da arquitetura, que é a mais conhecida, tá? Que é a do primeiro slide, que está focado lá em cima. É a estrutura, digamos assim, vai em homenagem a deusa Atena, tá? A gente tem que Atenas, ela é muito próxima de, de um porto em específico, tá? Que é o Pireu, que aí, com o decorrer dos tempos, tá? Ele é considerado o mais movimentado do mundo grego, tá? Isso daí, obviamente, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas a gente já pode ter uma noção, mais ou menos, que Atenas expandiu muito pelo mar. Isso é uma boa consequência para eles. E aí, o que eu falei para vocês não vai diferenciar muito da criação, tá? Então, no princípio de Atenas, ela tem a agricultura e o pastoreio, talvez errado, é, como principal fonte da economia, até principal fonte de distribuição de comida e assim vai, tá? E ela tem o mesmo problema que as outras cidades no começo que a gente falou, que a população aumenta. Com a população aumentando, a agricultura, que era de necessidade, que era de subsistência, tá? Começa a não ser suficiente para esse aumento populacional. Então, é aí que a Atenas vê o mar como um comércio, tá? E aí, como eu falei para vocês, o porto tá ali, então isso começa a dar uma facilidade para eles se locomoverem, para eles começarem a transportar, e nisso eles começam a se tornar uma grande potência marítima. Em diferentes comércios que eles faziam, tá? Os principais são azeite e vinho, tá? O que que tem muito de diferente daquele tempo que em Atenas ela fazia, mano? Totalmente diferente de Egito, Mesopotâmia, e assim vai, tá? Elas já consideravam o trabalho escravo como base, tá? Então, assim, era necessário ter escravo. As outras civilizações não tinham, tá, o escravo como base do trabalho. Então, assim, a agricultura e boa parte das cidades pastoreiras e construções existiam escravos, porque era a base. A gente separou três condições para ser escravo naquela época. Então, a base segue por muitos anos, que é nascer de uma mãe escrava, os capturados de guerra. Então, o que era mais ou menos, tá? Haviam expansões, haviam guerras, e quem fosse capturado do inimigo se tornava escravo. Independente, independente de cor, etnia, assim vai. Essa época não tinha ideologia étnica de escravo. E o terceiro tópico, tá?
que era o não pagamento de dívidas. Você poderia ser livre, mas se você tivesse uma dívida com uma pessoa, de- principalmente os mais poderosos, como os Eupátridas e Pátria, e você não pagasse, essa dívida poderia se tornar um escravo, tá? Então, o que a gente tem aqui de diferente também, todo escravo, ele era considerado um ser humano, tá? Como assim ser considerado um ser humano? A única coisa diferente realmente, tá, é que ele não podia ser tratado como com crueldade, tá? Ele não podia apanhar. E se isso decorresse, né, com o tempo, ele poderia se proteger dentro de um tempo. E aí, obviamente, que pela mitologia, tá, eles tinham a proteção de um deus no tempo que ele escolhesse. Tá? Então a gente tem que todo escravo tinha valor comercial. Acontece isso durante muito tempo na história, tá? Civilizações que detêm escravo colocam preço no escravo, então a gente tem venda e compra de escravo. Esse valor comercial podia ou não podia ser referente a dívidas, tá? Porque não era todo mundo que tinha dívida que tornava escravo, mas tinha escravos de dívida, tá? Então poderia acompanhar os valores da dívida ou até pela produtividade. Se você é um escravo que tem maior produtividade para um senhor da terra, um eupátrida, e obviamente que você vai custar mais caro. Diferente de um cara que, sei lá, consegue fazer 5 plantações no dia e o outro faz 10. O cara de 10 obviamente, vai ser mais caro. Então, o que se segue também muitos pelos anos, tá? É que eles podiam ser igualmente libertados, tá? Então, o dono do escravo, ele podia muito bem entender se ele poderia liberar o escravo ou não. Como eu disse para vocês, então, ela segue sim o começo todas, né, de divisão da sociedade. Então, eupátridas, Geórgia, que são os pequenos lavradores, e os tetas, que seriam os camponeses sem terra, tá? Quando a gente teve o crescimento demográfico, quando o comércio começou a expandir para o mar, obviamente que tinha que ter um, entre aspas, tá? Um estudo marítimo. Então, isso gera não só construtores, como o próprio comércio marítimo, né? E o que era bom para quem investisse no comércio marítimo, tá? Era um grupo social, obviamente, criado, novo, que tinha uma mobilidade não vinculada necessariamente ao nascimento. Como assim? Se se ele nasceu um pobre ou algo do tipo, ele entrou nesse comércio, ele poderia ficar rico. A mobilidade existe também. Sociedade totalmente patriarcal. O que é isso? É o homem que manda, é o homem que faz as coisas, é o homem que cuida do comércio. Mulher não podia ter comércio, mulher não podia participar da política, mulher não podia sair de casa desacompanhada. Então, é o homem que cuida. Então, ele cuida do negócio e política. Política era tudo que se precisava resolver naquela época. Era reunido em um clã, mais ou menos. Um clã não, mas um grupo de pessoas, todos homens, todos cidadãos. E aí eles decidiam o que ia acontecer com a cidade. Mais pra frente, a gente vai ver como é que foi dividido na parte de política, tá? Como eu disse para vocês, as mulheres não podiam participar da vida política e não tinham vida social, obviamente. A ideia era cuidar da casa e cuidar da educação dos filhos. O que é muito importante em Atenas, tá? Eles realmente davam muito foco para o estudo, muito foco para a evolução intelectual do ser humano. Só que o que era diferente? O Estado não era obrigado a dar a educação. Então, o que o Estado era incumbido de dar? É só treinamento físico e adestramento militar, tá? Isso era o que ele precisava dar. O que você toma já como consequência? A educação começou a ser particular, começou a ser só para ricos, só para quem tinha dinheiro, tá? Era idealizado que todo mundo realmente de Atenas fosse intelectual, inteligente, avançado, mas não era para todo mundo. Precisava ter dinheiro para avançar.
E aí a gente vai agora começar uma das partes mais importantes de Atenas, tá? Que é a filosofia. Muitos, sim, dizem que Sócrates é o pai da filosofia. É, obviamente que não dá para falar que ele é o pai, porque muitos historiadores filosóficos não consideram, mas aqui a gente pode falar que ele é o pai da filosofia grega, tá? Ele muda realmente a visão da filosofia em Atenas. O que que era a ideia, mais ou menos? Os antepassados deles vinham mais o meio, o que que acontecia com o meio, a natureza, como é que desenvolvia a natureza e assim vai, tá? Sócrates muda, ele vira o pai do debate da ética da virtude. Então, seria assim, mais ou menos o que que o homem deve fazer, se ele é bom ou mal, e assim vai. Eu vou pedir para vocês, se vocês realmente tiverem dúvidas, porque essa parte é um pouquinho mais complicada, tá? A gente vai pensar um pouquinho além do que está escrito, tá? É bem complicadinha essa parte. É filosofia. Então, o que que acontece mais ou menos, tá? Um dos principais pontos que ele fazia era acreditar que o diálogo entre pessoas, tá? Era a melhor forma de conhecimento. E não saber algo era positivo, porque você procurava desenvolver esse conhecimento. Então, a base do diálogo para ele era a maior fonte de informação, era a maior fonte de conhecimento. Você pegar mais ou menos uma ideia aqui. Você tem uma visão, tá, do mundo que acontece. E se você não tiver diálogo com outro ser humano, você não tem a visão do outro. Isso é mais ou menos o que ele pregava. Então, assim, você ter o diálogo com outra pessoa seria a principal fonte de conhecimento. Uma das maiores coisas que ele fazia, tá, naquele tempo era pregar em praça pública. E ele não tinha, tipo, um público específico, ele não tinha público perdido, era um específico. Gostava muito de conversar com jovens sobre política e religião, tá? Então, era uma ideia de tentar mostrar que, na visão dele, a política era errada e que a religião também era quase errada, tá? Ele acreditava que a democracia naquele tempo, obviamente, que não é igual à nossa evoluiu, mas a democracia naquele tempo meio que colocou, passasse um véu no seu olho, entendeu? Então isso começa a pegar um pouco mal para ele, tá? Desse fato dele conversar com jovens sobre política e religião, pegava muito mal para ele. Então, é nele que a gente tem eu só sei que nada sei, tá? Isso, essa frase é muito característica. Isso dá muita visão para ele, porque dá digamos, uma certa humildade para ele. Citam muito nisso, que um dos principais fatores para ele crescer como filósofo foi aceitar que ele não sabia nada e que aí na tese dele, conversar com outras pessoas, abrir o diálogo, ele conseguiria aprender mais, tá? É, não tem, tá, obra registrada no nome dele. Os principais meios de descobrir com os seus discípulos seguintes, tá? Como Platão, Aristóteles e assim vai. Então, como eu disse para vocês, não tem obra registrada, tá? As pessoas que ficaram no comando de passar as ideias são seus discípulos, tá? A gente vai ver Platão, que é um dos mais importantes, e a gente vai comentar um pouco de Aristóteles, e aí o Matheus vai fechar Aristóteles, tá? Mas eles não são os únicos, tá? É porque se a gente for conversar sobre Sócrates, seus discípulos, é para mais de uma aula, tá? Então, o que acontece? Tudo que ele tinha de ideal começa a ser considerado errado, tá? Porque interferia no jeito que o Estado comandava. Então Sócrates começa a ser julgado como ateu por discutir sobre religião. Ele começa a ser considerado a pessoa que corrompe a juventude, tá? E ser considerado contra a democracia. É o que eu disse para vocês, ele considerava que a democracia daquele tempo era um véu nos olhos. Então, ele começa a ser julgado. Existia naquele tempo o Conselho dos 500, tá? O Conselho dos 500
condenou ele à morte, mas dá uma pequena brecha, pequena retratação para ele. Ou seja, se e somente se você falar que tudo que você falou é mentira, a gente não te mata. A gente não obriga você a ir à morte. Mas, se você não se retratar, aí sim você vai morrer. Obviamente, tá? Sócrates optou pela morte. Ele não ia tirar tudo que ele falou, tá? A ideia de que não iam calar ele, tá? Passar a ideia de que mataram ele é, por estar pensando diferente do Estado também era muito importante. Isso mostra até, entre aspas, um Estado meio tirano. Então, Sócrates aceita a morte, tá? E aí seus documentos, seus estudos vão tudo para os discípulos. E é os discípulos que têm a finalidade de disseminar os estudos, tá? Pode passar, Matheus. E aí a gente tem a pintura, tá? Digamos, do momento de morte de Sócrates, tá? Onde que a gente vê do cálice para a direita as últimas pregações, tá? Nós podemos ver realmente pessoas tristes, já chorando na direita. E da esquerda seria tipo um momento já a morte, tá? Então, em tese, o quadro contém dois momentos, o pré e pós-morte. Sócrates é muito importante, sim, tá? Porque ele consegue separar a história da filosofia em pré-Sócrates, Sócrates, pós-Sócrates, assim como o Homero que a gente viu na aula passada. Então, ele é muito influente. Ô, Matheus, como é que era o nome do negócio que ele viveu? Mas é assim, tipo, a própria ideia de você optar pela morte é você optar que seus estudos continuem, que você não é calado, entendeu? E é ele que tem a Academia da Filosofia, que a gente está, chama muito Academia de Platão, Academia de Atenas, Faculdade de Filosofia, a primeira faculdade que teve. O que que é o ideal, mais ou menos? Ele não passa só a ideia de Sócrates e beleza. Ele passa a ideia de Sócrates e meio que dá uma retocada a mais, tá? Para Platão, tá? O que que era o ideal para ele? Quem comandasse, quem tivesse no poder, tá? A classe dominante deveria ser formada só por filósofos. Porque os filósofos seriam os únicos capazes de promover a justiça e a verdade. Naquela ideologia de que só eles, tá? Saem da própria realidade para poder ver a outra realidade. Assim, conseguindo promover a justiça e a verdade. É tudo um ideal que só o filósofo consegue ver todos os meios, entendeu? Então, aqui que ele fala, a verdade e a justiça são verdadeiras virtudes, entretanto, só podemos percebê-las no afastamento do indivíduo no sentido e do preconceito, tá? Então, você teria que olhar o meio, mais uma vez, e julgá-lo de outro jeito. Ver todas as realidades, tá? Mais ou menos isso. O mundo real não é aquele que é percebido pelo senso comum, tá? O que que seria mais ou menos o filósofo, certo? Seria uma pessoa capaz de sair do meio inserido, então, do próprio preconceito de sociedade dele e conseguir ver outros meios que geraram uma tal ação, entendeu? Vou te dar um exemplo bem chulo, tá? Mas assim, hoje a gente, sei lá, tem casos na cadeia que pessoas roubam para comer e pessoas roubam para roubar. E aí existem inúmeros casos que a pessoa que roubou para comer, tá? É, ela simplesmente pega mais anos de cadeia do que a pessoa que roubou simplesmente por roubar. A ideia de que, tipo, colocando nesse exemplo, os filósofos seriam as pessoas certas para ver a tal situação, estudar e aí um certo julgamento da situação, tá? Isso, da sentença. Então, assim,
Seria os filósofos os responsáveis por poder promover a justiça e a verdade olhando de outro jeito. Entendeu? Ou essa aula vai longe. Então, se vocês tiverem dúvidas realmente sobre essa parte, perguntem real, tá? Sim, seria mais ou menos uma visão mais ampla do que acontece. Tanto que ele retrata. É, é que assim, ética seria o. Eu tenho até aula disso durante, tá? Mas ética é mais ou menos isso que ele fala, tá? Mas ética é um. Vamos falar é muito mais amplo do que a gente pensa que é por ética, tá? Eu vou conversar com o Diego para ver se ele consegue. O Diego é o nosso coordenador, tá? Para ver se ele consegue falar, porque ele realmente dá ética e moral. É uma matéria que a gente tem. Aí eu vou conversar com ele certinho para ver se ele monta uma aula para a gente passar aqui. E aí a gente conversa certinho. Mas é tudo em virtude da ética, o que o ser humano deve fazer, como é bom, ruim e assim vai. Tipo isso, Nicole, realmente, tá? Você passou o slide já, Matheus? Tô no mito da caverna. Então a gente está entrando agora no mito da caverna. O que é o mito da caverna? Seria um diálogo, mais ou menos, entre, acho que é Sócrates e mais um, que é retratado no livro de Platão, na República, se não me engano, que são pessoas que são criadas dentro da caverna, desde nascidas até juventude, até morrer. E eles são induzidos, tá, por sombra que passa na parede da caverna. Até aí, ok. O que que acontece realmente? Esses seres humanos que estão dentro da caverna, eles não têm uma visão ampla do que realmente acontece. A única visão que eles têm é as sombras que eles estão fazendo, como no desenho que a gente colocou, tá? Então, essas pessoas que passam a sombra, elas têm totalmente o controle do que o ser humano que está lá dentro é, passa a acreditar. É tipo uma bolha social hoje, tá? Eu usei o exemplo na outra aula de como teve um exemplo que falaram muito, que foi o impeachment da Dilma, não sei se vocês lembram, mas existiam inúmeras pessoas falando que a gente está quem era a favor estava numa bolha social, porque estava sendo para os deputados que estavam sendo passados imagens, documentos, provas, sem ser tudo aquilo, sem ser tudo tanto quanto importante para ser um impeachment, entendeu? Então, naquele tempo, teve até, eu não sei se, eu não lembro se foi a Veja ou Isto É, que fez uma capa de revista mostrando que, se não me engano, era o Eduardo Cunha segurando a população verde e amarelo, que era chamado na época, como um boneco ventrílogo, né? Então, em tese, você está disseminando informações e as pessoas só estão enxergando aquilo. É como se fosse, sim, um mito da caverna, entendeu? Aí, muito tempo depois, o Michel Temer fala que ficou, vai. Então, é meio que uma bolha social. E aí, voltando para o mito da caverna, tá? Então, seria o filósofo dentro dessa sociedade que seria o capaz de sair da caverna e aí sim perceber o mundo real, tá? Então, aí ele seria, digamos, a pessoa que consegue destrinchar o ser humano, tá? Para ver as coisas certas. Se você pensar, vai, no mito da caverna, você está sendo induzido, tá? A acreditar que aquelas sombras são reais. Então, assim, você poderia passar, sei lá, um animal gigante, dizer que ele está lá dentro. As pessoas iam ficar lá dentro, não ia ter medo, não ia sair, entendeu? O filósofo seria aquela pessoa que seria capaz de falar, mano, não, calma, é só uma sombra, será que tá realmente mesmo ali? E aí ele realmente vai ver, entendeu? Ver que é um mundo diferente. Então, tudo isso no mito é toda a saída de uma pessoa para realmente descer e falar, não,
Não tá nada acontecendo, são só pessoas passando uma fogueira. Tá tranquilo o mito da caverna? Vai mandando ok aí, pra ver se tá tranquilo que a gente vai passar para um negócio. Beleza. E aí tá os fatores, tá, que eu confundi. Eu passei só os nomes errados, tá, para vocês na aula passada. Mas é o seguinte, aqui à esquerda é Platão e à direita é Aristóteles, tá? E aí sim, Platão fala que o mundo ideal seria seria o mundo plano superior, digamos assim, tá? Então, isso seria mais ou menos as virtudes que o cara deveria fazer aqui, ser bom, mal, e aí tudo isso geraria um futuro para o ser humano. E aí, na ideia que se a gente fizesse tudo de bom, evoluísse e assim vai, a gente poderia chegar nesse mundo ideal que ele tanto almeja, tá? Para Aristóteles, não. O mundo ideal é aqui e que a gente deveria melhorar o aqui, entendeu? Já está no mundo ideal, a gente já está no mundo palpável, tá? Então, o que eu troquei para vocês é que eu falei que era Sócrates à esquerda e Platão à direita, mas não, é Platão à esquerda e Aristóteles, tá? E Aristóteles vivia muito com Platão. Esse diálogo realmente aconteceu, tem muitos estudos sobre esse diálogo, tá? Não sei se vocês separaram, mas aonde ele está é a Academia de Platão, aquela que eu falei que é a filosofia, tá? Obviamente se tornou um grande ponto histórico, digamos assim. Pode mandar a perguntinha aí. Digamos que a parte de filosofia, não é que ele não acreditava em paraíso, tá? Mas em ideia, tá? Paraíso é o mundo ideal para Platão. É o mundo onde que assim, a gente não teria preocupações, não teria desejos errados, a gente não teria nada de ruim, tá? Então, por mais que a gente batalhe para aqui melhorar, o para Platão a gente não melhoraria aqui, o mundo ideal não seria aqui. Então a gente teria que melhorar nós, né, tentar melhorar o máximo para conseguir chegar no mundo ideal. Aristóteles só considerava que aqui era o mundo ideal. Então não posso dizer que você que ele não acreditava em paraíso. Ele acreditava que aqui já seria um mundo ideal para a gente. E agora a gente vai passar um pouquinho mais rapidinho, tá? É a parte da política. O que que a gente precisa realmente ver, são a parte dos legisladores, a tirania e a democracia. Democracia que a gente conversa bastante com toda a nossa democracia. É, Então, como eu disse para vocês, desde o começo existia assim uma monarquia, tá? O poder principal era o pater e ele tinha seus herdeiros como seguintes no poder, tá? Então, a única coisa que diferenciava, tá, é que o poder do pater na época era limitado por um conselho de nobres. Logo em seguida veio a oligarquia. A oligarquia era, em tese, um colegiado, tá? Seria um grupo de pessoas comandando igualmente o Estado, tá? É nesse tempo, mais ou menos, que ela, meu Deus, que a, que a sociedade, né, começa a sofrer muito mudança econômica. É onde mais ou menos o comércio abrir, é onde os comerciantes crescer, desenvolver um novo setor da sociedade. E aí esse setor que começa a se desenvolver começa a questionar por que que as leis estão daquele jeito. Obviamente, eles são novos, eles não estão encaixados. Então eles começam a se questionar sobre como os próprios oligarcas comandavam a cidade. E aí eles começaram a exigir leis escritas. Naquele tempo, antes disso, tá? A lei era falada. Existe certo controle. Então, com uma lei escrita, você não pode trocar o que está lá. Obviamente. Então, se veio a ideia dos legisladores, tá? Drácon foi o primeiro.
onde ele só reafirmou os poderes dos, digamos assim, nobres que estavam lá, os Eupátridas. Aí em seguida veio Solon, com a missão realmente de mudar todas as leis de Draco. Obviamente que ele deixou ainda bom poder para os Eupátridas, tá? Mas ele deu mais liberdade. Então, a gente separou os pontos, tá? Então, o primeiro ponto, que todos os homens livres, nascidos em Atenas, passaram a ser considerados cidadãos, independente da posição social. O que é isso? É importante. Mais para frente, o cidadão ele começa a interferir muito. Nesse tempo, quem não era cidadão era excluído, digamos, mais ou menos, da sociedade. Tinha voz ativa. Como se comunicaram, de ser, como fala, respeitado. Regime censitário, no tópico 2, no qual o cidadão começa a participar proporcional, proporcional, proporcional aos seus bens, tá? Então, quem tivesse mais bens, participava mais. Quem tivesse menos bens, participava menos. Tem a escravidão por dívida abolida, tá? Então, isso abre um pouco o leque das pessoas que nasceram em Atenas e eram livres, que eram livres, viraram escravos, e aí elas são consideradas livres agora, tá? Mas o fator de ser nascido escrava ainda detentia, ainda detentia o, o ser escravo. Escravo é considerado como ser humano, tá? Mas é só em questão de como ele é tratado. Podia ser tratado com crueldade. Existem alguns pontos que não funcionam. Então, o tópico 3, tá? O ouro equiparado à terra. Então, começa a dar mais valor às produções e assim vai. Então, de terra, que tem bastante produção, começa a ser igualado, mais ou menos, à nobreza. A terra passou a ser quantificada. Escravidão por dívida, que eu já falei. Cidadania aos artesãos estrangeiros. E o porto de Pireu ampliado. Aí a gente tem, tá? É, obviamente que antagonismo entre ricos e pobres teve, tá? E começou a uma tensão. Essa tensão poderia gerar assim, uma guerra civil. A gente conhece a guerra civil, né? Em Atenas. Esse meio tempo de tensão, de vai ou não vai, deu a Pisistrato a aproveitar essa crise e aplicar um golpe de Estado, tá? Então ele tinha um prestígio muito importante com a camada popular e uma camada rica. Tá? Então ele meio que fazia a cara de bom moço para os dois lados, tá? Então ele aplica a tirania em cima desse grande prestígio. O que acontece aqui para os gregos, tá? Tirania não é o que a gente considera hoje tirania. A ideia de tirano para os gregos era ser comandante, né, da civilização por meio ilegal e de modo pessoal. Então, você toma as coisas do jeito que você quer, do jeito que você vai, e você subiu do jeito que não era para subir. Tá? O que a gente considera hoje como tirano seria aquelas pessoas que conseguem atrelar muito tirania, ditadura, tá? Com regimes fascistas, regimes de extrema direita e assim vai. Seriam aquelas pessoas que são. Seria praticamente um rei, praticamente. O que seria aqui, modo pessoal, é que ele comanda. E naquele tempo, tirano é tipo um autoritário. Sim, hoje a gente considera um autoritário que seja uma pessoa que até manda matar, manda fazer um monte de coisa. Então, que é diferente, tá? O governo dele foi bom para Atenas porque ele consegue incentivar o comércio. Então ele consegue construir obras públicas e aumenta a camada popular, tá? Na política. Então, em tese, não foi o, ti- o tirano que a gente conhece, obviamente. Foi bom para Atenas. Foi uma grande evolução, dando meio que um basta, tá?
na possível guerra civil. Então, acontece em seguida. Pós Pisistrato, a gente deveria ter mais um legislador, tá? Que seria Clístenes. A ideia de que seguir os legisladores seria o ideal, mas ele reforma o sistema de Solon e aí ele implanta a democracia. Qual que é o ideal da democracia dele? Era ter igualdade de direitos políticos, desculpa, igualdade de direitos políticos para todos os cidadãos. Então, assim, você poderia votar e você poderia ser votado a qualquer cargo público. E isso era bom, que não tinha distinção econômica ou social. Então, é o que mais ou menos acontece hoje, tá? De ponto de qualquer um pode entrar na política, se eleger. Geralmente hoje é mais para o próprio público. Então, assim, a gente vê muita gente do esporte entrando para tentar melhorar a área do esporte, de comunidade tentando melhorar bastante a comunicação de comunidade, Estado, e assim vai. Isso é muito importante, porque isso dá visibilidade para os cidadãos de Atenas. Mas tem um entretanto, né? Que para ser cidadão era para ser do sexo masculino, que eu falei para vocês, mulher não é considerada cidadão. Deveria ser livre, maior de idade, nascido em Atenas e o pai ateniense. Então, esse aí, tipo, pai ateniense é afirmar realmente que você é cidadão, tá? Então, aí as decisões cabiam a uma assembleia cidadã. E aí o que tinha de bom naquela época para evitar políticos que poderiam acabar com a democracia, criou-se um banimento de 10 anos. Então, ele não perderia os bens, mas ele não seria mais considerado cidadão. Não poderia ter mais nenhum contato com cargo público, não podia votar. Ele perdia privilégios de cidadão. Ele era meio considerado um bárbaro se ele fosse banido. Então, a gente, em tese, fecha Esparta, Atenas, e a gente vai falar do período clássico. Esse período clássico é chamado, tá, de clássico, porque é o momento de apogeu, é onde a civilização grega helênica alcança muito cultura, conhecimento e assim, tá? É onde que tem a maior rivalidade, tá? O maior ponto de rivalidade entre Esparta e Atenas. Como eu falei para vocês, eles são totalmente diferentes no modo de comandar a cidade, no modo de ver a evolução da própria sociedade, tá? E isso gera certas entraves. O que a gente tem aqui como primeiro ponto em específico do período clássico, que são as guerras médicas, é os gregos contra o Império Persa, onde o Império Persa vivia o ápice da expansão, tá? Como império. Era o principal império asiático. Então a gente tem Ciro, no primeiro momento, estendendo todos os domínios para a Ásia Menor, a gente já sabe desde a aula passada, que era, digamos assim, colônia grega, submetendo as cidades gregas localizadas no litoral do Mar Egeu e Negro ao comando dos persas, tá? O que você tem visando aqui? Se você comanda cidades que dão de boca para o mar mais movimentado daquela época, você detém comércio marítimo, tá? Tiram o comércio. Dário I conquista todos os territórios e territórios correspondentes à Turquia, impondo a hegemonia na Macedônia. A Macedônia fica no norte da Grécia, tá? Aqui, gente. A Macedônia é o verdinho. Bom, então o Dário conquista a Macedônia, tá? Então ele começa a colocar um pequeno medo na Grécia. Obviamente que vocês devem entender que visualmente o próximo território seria a Grécia, era só descer.
Então, Atenas começa a apoiar a rebelião das cidades que eles conquistaram na Ásia Menor, tá? Então, começa a mandar armamento, começa a apoiar, começa a ir. E aí, os persas esmagam todos que fazem a revolta. E aí sim, Dário dá o começo à guerra. E aí a gente divide o período em três. Vocês conhecem bastante o segundo período, tá? Que é o retratado no filme. Então a gente tem o primeiro momento, tá? Que é o exército persa. Embarca próximo a Atenas, mas eles são derrotados na planície de Maratona, tá? Aí tinha assim um soldado que era incumbido, tá? De trazer as informações de guerra. Então o soldado corre 42,4 até Atenas. E aí o soldado grita, vencemos, e cai morto. E aí, inutilmente, esse é o nome da maratona que a gente conhece hoje, que rola 31 de dezembro, na virada do ano. Eu não sei se essa maratona é de 42 quilômetros. A origem do nome é daí. Então, a gente tem a Segunda Guerra Médica, tá? Que aí sim, o Império Persa aumenta com o Xerxes. O Xerxes é o cara lá do presente que entra na piscina e sai como Deus. E aí ele ataca a Grécia pelo norte. O que Dário não conseguiu, ele faz. O que acontece realmente, tá? Muitas polis que estavam no norte realmente se submetem sem combate. Eles observam que o enorme é um enorme exército e eles não teriam como bater de frente, tá? Então a gente tem, em primeiro momento, tá? Esparta meio que cagando para toda a briga. É, a princípio a guerra era muito mais pelo controle do mar Egeu, e o controle do mar Egeu era nem aí, porque quem comanda é Atenas, não sou eu não vai alterar a minha economia, e se alterar, a gente dá um jeito. E aí foi depois de um momento, tá, que eles realmente entendem que o controle não era a única coisa que os persas queriam, e toda a Grécia, tá? Então aí a gente tem um momento do Leônidas e os 300 guerreiros indo à guerra. E aí no meio do caminho, obviamente, com os atenienses, que compõem os 300 guerreiros, né? Que a gente tem a derrota deles, tá? Que cercado foram cercados, tá? No desfiladeiro de Termópolis, no norte de Atenas, onde, como mostra no filme, obviamente, é, até o último homem, o vilão. Que tem, o que dá a derrota de Esparta com ideologia para a Grécia naquele momento? Esparta sempre foi aquele último recurso, tá? De guerra. Então, assim, se você precisasse, mas se você perdesse, você tinha certeza absoluta, tá? Que Esparta ia ganhar a guerra. A ideia é que, assim, cara, se Esparta que é Esparta, tá ligado? Perdeu, o que a gente vai fazer, mano? Não tem mais nada pra fazer. E aí, sim, capaz de defender a cidade, os atenienses fogem. É esse momento que Xerxes incendia boa parte de Atenas, tá? Aí tem um tempinho que a frota ateniense consegue se reerguer, e aí eles, em tese, invadem, né, Atenas, né, a frota e aniquilam a esquadra persa, tá? Na Batalha de Salamina. E aí o que acontece? Faz Xerxes retroceder tudo que ele teve. Obviamente, uma bosta. E aí a expedição que eles criaram, tá? Começou a libertar as colônias que foram conquistadas pelos persas, tá? Isso afastando os persas do mar Egeu. Essa imagem, né, porque é o que você conhece, retrata muito o momento de guerra é, dos espartanos com os persas. O filme, como foi perguntado na segunda-feira, o filme não relata coisa. Relata só a briga dos 300, Leônidas e os 300, tá?
com os persas, não relata mais, não relata as consequências. O que a gente ficou indignado é a empolgação do figurante ali atrás, né? Todo mundo dando a vida no filme e o cara tá dando uma corridinha. Tem um Mas cara isso foi até dando uma percebido no próprio voadora. design. O cara tá voando e o cara tá correndo tranquilamente ali atrás. Figurante é figurante. Sim, na verdade o filme, se não me engano, é contado pelo soldado que volta da guerra. Só rever o filme, mas é exatamente o soldado que volta da guerra. Que aí ele tem capacidade de transmitir o que acontece. Tanto que no filme ele fala com a rainha, nessa Matheus Cass- E aí a gente tem a terceira guerra médica, tá? Que aí sim, a iniciativa mudou de lado, veio para os atenienses. E aí, assim, o objetivo era consolidar como potência e hegemonia sobre Grécia, tá? Então, além de, obviamente, derrotar os persas, a ideia era impor hegemonia sobre a Grécia. Então, foi criado parcialmente uma Liga de Delos, onde Atenas era a principal, onde reunia inúmeras cidades gregas. Cada uma deveria contribuir com dinheiro, navio e soldados para a luta. Esse tesouro em comum que foi coletado deveria chegar a um santuário na ilha de Delos, onde, pela mitologia, Apolo ficaria na proteção. Mas esses recursos, obviamente, mudaram de caminho e foram mandados direto para Atenas, que aí, mais pra frente, usa para benefício próprio. Ou seja, tudo que ela já tinha separado era o suficiente para ir para a guerra e, obviamente, foi mandado em excesso, eles guardaram para manter controle. Então, a gente tem, obviamente, Esparta não participa, tá? Dando uma consequência que ela fica longe da influência de Atenas, tá? O Atenas vai atrás dos persas e aí sim houve um tratado de paz. Aí os persas realmente reconhecem que eles não vão nunca mais invadir. Os gregos eram independentes e assim vai. Isso fez o Império Persa cair um pouco, não, já não era tanta potência, tá? E faz Atenas subir. Obviamente que teve protesto sobre o confisco do tesouro, tá? Mas obviamente que Atenas já estava superior e falou: não, você não vai fazer, você vai ser agora dependente de mim. Então, o que acontece realmente? Atenas começa a mandar na Liga de Delos e a Esparta fica com a Liga do Peloponeso, tá? Então, as cidades que ficam mais perto de Esparta são comandadas por Esparta e aí as cidades que estão na Liga de Delos ficam comandadas por Atenas, tá? Vocês estão vendo que, obviamente, mais continental e Atenas na parte mais litoral, tá? Então, o que acontece? O fim da Terceira Guerra, tá? Começa a aumentar muito mais o entre Atenas e Esparta, que obviamente os dois são potências agora, tá? Então a gente tem agora, vou falar um pouquinho só da época de Péricles. A época de Péricles foi em Atenas, tá? É onde que tem um grande, tem maior, fala, avanço marítimo, tá? Que aí é consequente dos tributos já pagos pelas polis da hegemonia ateniense, tá? Esses tributos, obviamente, foram para reconstruir boa parte da cidade. Então, uma cidade que já não precisa mais se reerguer, ela já pode voltar a ser domínio, digamos assim. É importante ser forte militarmente, ser forte economicamente e assim vai, tá? Então, isso foi realmente muito importante. É Péricles que faz, tá? Então,
É aqui também que a gente tem, tá, a criação, digamos, convivência com os filósofos, tá? Então, aqui vem Sócrates, Heródoto, que é historiador, e o escultor mais famoso, que é Fídias, tá? E aí é Péricles que ergue, tá, o Partenon para Atenas, tá? Isso daí é mais... é só para pontuar, tá, o que aconteceu em Atenas nesse momento. Então, a gente tem agora a consequência da Terceira Guerra Médica. Como eu falei para vocês, tá? Divide a Grécia, divide. Então, todo mundo que fazia parte da Liga de Delos, né, que a gente pode chamar também de Confederação de Delos, era comandado por Atenas. E aí a península do Peloponeso, tá, era comandada por Esparta. Então, as duas se tornam hegemonias. Obviamente que pós-guerra, pós-evolução, Atenas consegue e visa só expansão, enquanto Esparta vivia na defensiva, o que era totalmente contrário. Tal situação possuía forte potencial de conflito. Por quê? O pessoal que era comandado por Atenas via que se Esparta brigasse com Atenas, poderiam ser livres e assim, ou ser comandado por Atenas, comandado por Esparta, e assim ter digamos, um poder principal um pouquinho mais ok. Que era ok, tá? E o pessoal que era comandado por Esparta via a mesma coisa. Eles preferiam que Atenas fosse a hegemonia até para proteger de uma possível invasão persa. Então, o que pegava por tabela também, tá? Haviam cidades que eram rivais de Atenas economicamente, militarmente, que se associavam, entre aspas, né, para Esparta. Então, o que acontecia mais ou menos, tá? É que o nome da guerra realmente não condiz com o que aconteceu, porque a guerra envolve praticamente o mundo grego, envolve todas as cidades. O que realmente acontece quando começou? Atenas apoia uma rebelião de Córcega, que é contra Corinto. Corinto, que era aliada de Esparta. Obviamente que a aliada de Esparta vai pedir ajuda para Esparta e Esparta declara guerra a Atenas. Tá? Então, como eu falei para vocês, Atenas é litoral. Então, Atenas consegue devastar o litoral do Peloponeso e os espartanos, que são continentais, conseguem subir até Esparta, até Atenas. E aí eles fecham o círculo em Atenas, tá? Isso que acontece, fechar o círculo, deixar sair, de não deixar entrar comida, realmente fechar a cidade, tá? Isso gera uma peste. Essa peste realmente não é não é confirmada qual foi, tá? Mas a peste matou muita gente, entre elas o Péricles. A doença também passou os muros, tá? Então ela realmente também pegou o exército espartano. Então eles descem para Esparta. E aí sim, em 421 a.C., eles tendem a uma trégua de 50 anos, tá? A ideia é que era tipo, tudo que você gerou de briga da guerra e da própria peste, você perdeu, esse tempo de 50 anos seria necessário para uma recuperação. Então, seria um acordo entre os dois para se reerguer e possivelmente voltar à guerra. Entretanto, a Atenas não aceita. Ela faz a trégua e rompe logo em seguida. E aí eles enviam uma expedição contra Siracusa. Siracusa era Esparta. O ataque fracassou total e aí Esparta volta sim a guerrear contra Atenas. Só que agora de jeito diferente. Esparta vai e conversa com os persas. Ele pede ajuda militar e financeira, entregando
o mar e a Ásia Menor para Dário II. Então, obviamente, Esparta e Atenas juntas não ia dar para Atenas. Então, pede paz e aí sim, Esparta derruba boa parte da cidade. E aí Esparta obriga Atenas a fazer a parte da Liga do Peloponeso. De hegemonia, passa vira, né, obviamente, comandada, e é comandada por próprio Esparta. Então Esparta, obviamente, comanda o mundo grego nesse meio tempo, tá? Tudo que Atenas comandava, agora Esparta comanda. E aí, assim, houve um tempo, obviamente, de Esparta tentar derrubar os persas, mas essa ideia meio que foi pro lixo, tá? E aí sim, começa no declínio da civilização grega. Vamos falar o que aconteceu nesse meio tempo, depois de tanta briga. Como o Rafa falou, teve as batalhas internas de Esparta e Atenas, deixando as duas cidades muito abaladas. Mesmo a Esparta tomando a hegemonia da Grécia, tinha seus exércitos muito abalados. Então, essa cidadezinha, que se chamava de Tebas, que era uma antiga aliada de Esparta, tinha em seu território o comando de Esparta. Esparta mandava naquele território. E logo depois da Guerra do Peloponeso, eles vendo esse decrescimento, esse decréscimo nos números espartanos, eles pensaram, chegou o momento. Eu não quero mais eles aqui, eu quero minha independência em relação a eles. Se revoltaram e conseguiram sua liberdade, digamos assim, de Esparta em 371. Foi a Batalha de Leuctra. Logo depois disso, um tempinho depois, chegou... Vou pegar daqui, ó. E veio o Império Macedônico com uma proposta. O Filipe II veio com uma proposta de unir a Grécia toda ao seu império. Qual que era essa ideia? De paz comum entre as polis gregas e eles, no qual o Império Macedônico, seria o mandante de tudo. Então ele seria o cabeça, para o Filipe II. Ele chegou na Grécia, quis a paz, quis impor a paz em cima do pessoal. Só que 3 cidades-estado não concordaram, porque eles queriam manter a sua liberdade. Que com a assinatura dessa paz, eles iam se submeter ao Império Macedônico. Assim, quebrando todo sua liberdade que eles tanto lutavam. Com isso, Felipe II viu que teria que ser na dor, teria que ser na batalha, e começou seu levante pela Grécia, começando por Tebas. Porque aqui em cima, pensar que aqui em cima, essa parte verdinha era Macedônia. E logo aqui, os primeiros territórios eram Tebas. Então eles começaram por aqui. E como as cidades gregas estavam totalmente sucateadas depois de tanta guerra interna, mesmo os espartanos sendo os melhores soldados, ninguém aguentou. E Felipe II desceu o rolo compressor em todo mundo. E acabou com tudo em 38. Ele conquistou toda a Grécia. Depois da dominação macedônica ser concluída, começou o período helenístico. O que acontece? Normalmente, os povos conquistadores, eles destruíam toda a cultura local e impunham a sua. Ou eles simplesmente acabavam com tudo. Qual que foi a ideia daqui? O início do período helenístico. O Império Macedônico pegou parte da cultura grega e usou como base, pegou o que ele queria da grega, colocou a sua e criou uma, que foi determinado período helenístico. Nisso, ele, nos seus territórios, os territórios que seriam conquistados mais para frente, teriam essa cultura também como base.
Vamos falar então do nosso conquistador, o Felipe II. Filho de Amintas III, ele conseguiu ascender ao reinado pela sua grande habilidade militar, ou seja, ele, digamos assim, tomou o poder para ele, porque tinha uma galera lá no poder. Ele e uma parcela não gostavam desse pessoal e por guerras internas ele conseguiu subir o poder tranquilamente. Ele tinha como ferramenta, ele usava muito como ferramenta o medo. Então, se era contrariado ou algo do tipo, ele usava dessa ferramenta, como foi em Olinto, que foi uma cidade que foi contra tudo que ele queria impor, e ele arrasou a cidade. Ele sumiu com a cidade no mapa. Logo depois do Felipe II dominar a Grécia, ele foi assassinado por um nobre macedônico. Ele não controlou as suas palavras, acabou ofendendo a pessoa e foi morto em 36 mais ou menos, 336 a.C. Com a morte do pai, Alexandre Magno, que logo em seguida seria condecorado como Alexandre o Grande, ascendeu ao poder. E a morte de seu pai deixou ele, digamos, pistola. Full pistola. O que ele fez? Quando ele ascendeu ao poder, ele fez uma limpa, tanto na política, quanto no exército, quanto na própria família. Então todos que eram contra o reinado de seu pai, ele simplesmente executou. E o cara que matou o pai dele morreu rápido. Tipo, acharam ele rápido, ele não conseguiu fugir. O que esse cara tem de especial? Com 16 anos ele já era general. Então ele comandava a cavalaria do pai dele já com 16 anos de idade. E como seu pai, ele era exímio em batalha. Ele entendia muito de estratégia, inclusive as estratégias que ele montou foi, digamos que fundamental, ele com as ideias também já passadas por seu pai, foram fundamentais para que ele conseguisse fazer o seu império imenso, que eu vou mostrar no próximo slide. Qual que é o esquema? Eu peguei essa frasezinha que eu achei muito bonitinho, foi general aos 16, aos 20 rei aos 20 e conquistador do império mais poderoso do mundo aos 26. Então, cara, em 10 anos, ele saiu de general para comandante do maior império, o imperador do maior império de todo o mundo, passando o carro nos persas. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Vamos lá. Como foi a educação de Alexandre o Grande? Militarmente e politicamente ele foi ensinado pelo pai desde criança. Como eu falei, ele foi preparado por pai, tanto que ele foi general aos 16. E filosofia e retórica foi feito por Aristóteles. Sim, o Aristóteles que o Rafael falou anteriormente. E era uma pessoa que ele tinha muito contato. Tipo, ele considerava muito Aristóteles. Tanto que ele dava muita importância para suas aulas. O que fez ele pensar nas suas expansões e tudo. Fez esse cara ser um gênio, digamos assim, da época. Aqui. Depois que Felipe dominou a Grécia, Alexandre ascendeu ao poder, ele quis manter o sonho de seu pai. Qual que era o sonho de seu pai? Dominar os persas. Então o que Alexandre fez? Ele puxou o carro daqui de onde era a Macedônia, da Grécia, e começou a vir em direção ao Império Persa. Eu não posso me alongar muito, porque foram vários anos de batalhas, tiveram vários confrontos, e muitos deles interessantes, que eu gosto muito, mas isso não é o caso. Eu deixei um link no meu resumo, que fala exatamente de toda essa campanha que Alexandre faz até dominar todo o Império Persa, incluindo as batalhas e as estratégias que ele usava. Mas isso é um extra se alguém quiser. Alexandre foi o principal personagem, digamos assim, da cultura helenística, porque ele pegou tudo aqui da Grécia, que ele queria, da cultura, e foi implementando nos territórios que ele foi conquistando. Qual que foi o problema? Depois de Alexandre conquistar todo o império, tudo que ele quis aqui, ele teve muita pressão sobre ele para ele voltar para casa, para voltar para Macedônia. E como ele já tinha realizado o desejo do pai, ele começou a voltar para Macedônia.
Mas em meio a isso, ele morreu de uma doença da época. E com a morte dele, caiu o imperador. Caindo o imperador, ele não tem como você ter controle desse território imenso. Eles não vão ter alguém por quem temer, assim. Então, vou dar um exemplo igual eu dei na outra aula. Pensa aqui, ó. Pérgamo. Pensaram assim, caiu o imperador, eu não tenho mais medo de ninguém de cima. Por quê? Se não tem alguém para mandar todo mundo me atacar, no máximo vai atacar um ou outro do meu lado. Então eu acho que eu aguento. E isso foi acontecendo e o Império inteiro foi dividido. E com isso, o Império Macedônico rui. Então cada território se torna independente novamente. Qual que era a ideia que eu falei para vocês? Foi pega a cultura da civilização grega, difundida para o Oriente, Eurásia, todo aquele lugar que o Alexandre conquistou, e era fundido com a cultura local. Por isso que funcionou tanto tempo. Qual que foram os destaques da cultura helenística no resto do mundo? Ele teve destaque artístico, porque, como a gente mostrou em outras aulas, os gregos tinham essa tradição de passar seus acontecimentos por modo de esculturas, pinturas de vasos, entre outras coisas. Isso foi passado para o resto do Oriente também. A cultura helenística se difundiu do Atlântico até o rio Hindu, então ele foi exatamente por essa localidade inteira. E a cultura helenística, de ponto de vista cronológico, foi datada de início de Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, da Macedônia, de 336 a.C., quando ele subiu ao poder, até 30 a.C., quando o reino do Egito foi anexado por Roma, que era o que ele estava perguntando, o Fairy Necromancy, tinha perguntado antes. E temos com os principais avanços nas ciências desse período: a matemática, a física, geografia e astronomia. E entre seus principais cientistas temos o Erastótenes, geógrafo e matemático grego; Euclides de Alexandria, matemático grego, considerado o pai da geometria, vocês já devem ter visto ele em algum canto; Cláudio Ptolomeu, também deve ter visto em algum canto, porque ele é geógrafo, cartógrafo, matemático e astrônomo grego, astudo. E Arquimedes, esse vocês têm que ter ouvido em algum canto, porque ele é um gênio. Físico, inventor e matemático grego. That's all, folks. E se tiverem alguma dúvida enquanto vocês estudam ou algo do tipo, vocês podem mandar mensagem pra gente. E é isso.